tudo isso acontece para o louvor da tua glória. Então, meu Senhor, ajuda-nos nesse momento de culto, ajuda-nos a cada irmão, para que nós possamos entender o quanto nós precisamos da tua graça, o quanto nós precisamos dispor das tuas mãos para viver a forma de agradar ao Senhor, estudando a tua graça. Ajuda os irmãos que não vieram, que não sabem os motivos de cada um, a motivação de cada um, que vai ter sua oração. Então, abençoa essas pessoas, dá-lhes saúde em cada que está doentes, dá-lhes ânimo em cada que está triste, desanimado, acomodado em suas casas, para que possam vir aqui nos abençoar com a sua presença, no momento em que nos abençoamos uns aos outros, como família de Deus, como comunidade cristã, cantando juntos, orando juntos, comportando como amém. Nos ajuda e, sobretudo, abre o nosso entendimento para que possamos entender realmente o que é que o Senhor quer, qual a vontade do Senhor na sua palavra, quais são as lições que o Senhor tem para nós hoje, para que nós possamos aprender pela graça do Senhor, colocar isso na vida de verdade. É assim que nós oramos pelo nome do Senhor Jesus, porque ele decidiu dessa vitória. Por isso que nós oramos. Amém. Então, irmão, como eu disse, esse mês, alguém da família, obviamente não existe isso. Sabe, isso é uma invenção. Existe de família, qualquer gente da família, qualquer gente qualquer das mães, isso é tudo comercial, essas coisas são comerciais. E mexe com a gente, que pareça como que mexe com a gente. Mas, o que a gente quer mostrar hoje para vocês é que a igreja, ela é a família de Deus, na comunhão dos santos, especialmente a igreja reunida aqui. Claro que a igreja é a igreja toda, todos os salvos de Deus, mas a igreja, como nós a conhecemos, é a comunidade da qual nós fazemos parte, não é? E vocês sabem como eu luto aqui, como eu brigo e como eu falo e sou ou mal entendido, ou mal visto, ou mal aceito, sei lá o quê, quando eu digo que esse negócio de família é tudo hipocrisia. Era para ser verdade, mas não é. E é para ser verdade. É para ser verdade. Se nós somos uma família, se nós somos filhos de Deus, então somos todos irmãos. E devemos zelar por isso, por essa fraternidade. E poucos dentro da igreja, de fato, têm esse interesse pelo outro, cuidar do outro, ajudar o outro, verificar. Poucos têm isso aí. Nós sabemos disso aqui, o que é uma tristeza para o pastor. Muito bem, vamos ler Efésios 4, 1 a 6, que é esse canto que nós cantamos aí agora. Efésios 4, de 1 a 6. Eu lembro que eu já preguei outra vez nesse texto aqui. Eu lembro que já preguei nesse texto, mas nós vamos... É outra pregação. Efésios, capítulo 4, de 1 a 6. Vamos ler. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. É assim, esse foi o cântico que nós cantamos ainda há pouco, nesses últimos 3 versículos aqui. Muito bem, irmãos.
Vamos continuar, como já dissemos, como se convencionou que maio é o mês da família, e eu decidi esse mês que nós vamos, os 5 meses, menos o próximo. O próximo virá aqui, os irmãos já sabem, está no boletim. No próximo domingo estará aqui o Presbitério da Paraíba, a comissão executiva. A comissão executiva do presbitério é o que seria a diretoria de uma empresa, só para a gente saber. Então, é o presidente, o vice-presidente, secretário executivo, primeiro secretário, segundo secretário e tesoureiro. São 6 pessoas que compõem a direção do presbitério. E eles estarão aqui no próximo domingo. Pelo menos ficou combinado isso, né? Quem deverá pregar é o presidente do presbitério, que virá aqui, pastor Rubem. Então, eu não sei qual é o tema que ele vai pregar. Mas os 4 domingos que eu vou estar aqui na frente, nós vamos estar pregando sobre família. Muito bem, irmãos. Hoje, a família da qual nós vamos falar não é necessariamente as nossas famílias de casa. É a família da igreja, que é composta pelas famílias de casa. Então, logo de cara, antes de eu começar a ler e falar, lembrem disso. Se a família de casa está desmantelada, não há quem empate. Por questão lógica, a família da igreja estará desmantelada. Obviamente. Não há como mudar isso aí. Se na sua casa o negócio é uma confusão, é um inferno, na igreja você vem santinho, é pura hipocrisia. Então não se consegue fazer nada a partir de pessoas hipócritas. Nós precisamos ser crentes de verdade. E como eu estava falando para Zezé ainda agora, só quem faz isso em nós é Deus. Ou ele faz isso em nós, ou nós nunca seremos crentes. Então vamos ver essa família da igreja hoje. Precisamos considerar, meus queridos, que a nossa comunhão como membros da família de Deus, obviamente, tem que haver comunhão na família em casa. Preste atenção, isso é lógica, isso é questão lógica. É impossível eu não ter comunhão dentro da minha casa e achar que eu vou ter aqui dentro da igreja. É hipocrisia total, falsidade total. Então nós precisamos considerar isso. O nosso testemunho como membro da família de Deus tem que ser um testemunho vivo de que Cristo foi enviado a este mundo para salvar um povo do qual nós fazemos parte. E é o próprio Senhor Jesus quem diz isso. Na sua oração sacerdotal, falando ao Pai sobre os seus discípulos que estavam ali com ele, os 11, João, o traidor. Judas já tinha saído, e ele estava ali com os seus 12 discípulos, e disse a eles depois ao Pai. Primeiro, a oração sacerdotal é dividida em 3 partes. Os primeiros 5 versículos está falando dele e o Pai. Eu e tu. Agora que eu tive contigo, eu transferi a eles, aos discípulos que ele estava falando. Aí ele passa a falar, que glória que ele tinha? O que foi que ele deu aos discípulos? O conhecimento do Pai. A glória nossa aqui na terra é o conhecimento de Deus. Só essa. Um crente só tem essa glória aqui na terra. O conhecimento de Deus. Muito bem, então, aí ele passa a falar dos seus discípulos, pedindo ao Pai por eles. Pai, eu não te peço que ele tire do mundo, mas que eu livre do mal. Ele sabia que já ia morrer. Depois dessa oração, teve a ceia, e ele foi traído e foi morto no dia seguinte. Ele sabia disso. Então ele estava falando dessas coisas. Eu não te peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. E disse mais, eu não oro pelo mundo todo, eu oro por estes aqui que tu me deste. Ele estava orando pelos 12, 11 no caso, porque Judas já tinha saído. Ele estava orando pelos 11. Aí lá no versículo 20 ele inclui todos os salvos. E eu não oro apenas por estes que estão aqui, mas por todos aqueles que vierem a crer na pregação deles. Aí nós entramos. Pois muito bem. Então Jesus diz que estes, seus 11 discípulos, e os que viessem a crer nele, no final da pregação, mais ou menos, lá no pertinho do final, ele diz, Pai, como eu disse para vocês, versículo 20 e 21, eu não rogo apenas por estes 11 que estão aqui, feitos pintinhos embaixo da asa da galinha, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio deles. Para quê? Para que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então essa pregação de andar batendo na cara dos outros, e estou pregando, não sei o que, Jesus te ama, não sei o que mais. Isso não serve para nada. Isso serve para juntar prosélitos
que fazem parte de uma igreja, todo mundo no inferno. O que vai provar ao povo que Deus mandou Jesus, ao mundo, que Deus mandou Jesus para salvar um povo, é o nosso testemunho de amor fraternal. É Jesus quem está dizendo aqui. Para que o mundo saiba que tu me enviaste, eu quero que eles sejam um, como eu sou um contigo. É isso que é a igreja. Observe que a nossa comunhão, a nossa unidade como família de Deus, como corpo de Cristo, tem que ser o testemunho mais evidente aos olhos do mundo de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, todo mundo conhece esse versículo. Esse é o motivo da exortação de Paulo a estes crentes efésios, quase 2000 anos. Que ano nós estamos? 2016, né? Pois é, quase 2000 anos atrás. Ou seja, já existia esse problema de falta de unidade na igreja lá. Foi por isso que ele escreveu. Já existia esse problema na igreja. Foi por isso que ele escreveu essas cartas discipuladoras e disciplinadoras a essas igrejas. Eles tinham todos esses problemas que nós temos aqui. Por isso que essa palavra continua valendo para nós. Se fosse só para eles, podia jogar fora essas cartas. É para nós. Então vamos ver mais detalhadamente esses versículos aqui. O que é que Paulo diz para esses irmãos? Como é que eles vão viver em comunhão, como família de Deus? Aqueles que são um. E esse um é um com Cristo, como Cristo é um com o Pai. É isso que a gente tem que aprender. O versículo 1, que nós lemos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aqui já está dizendo eu, prisioneiro no Senhor, já dá para a gente ver que Paulo estava preso. Ele viveu preso muito tempo, pegou muitas cadeias na sua vida. Então aqui ele estava preso quando escreveu essa carta aqui. Eu, prisioneiro no Senhor. E preso, detalhe, por causa da pregação do Evangelho. Não é porque era marginal, não. Não era porque era mau elemento, não. Não é porque tinha dado trambique em alguém, não. Ele estava preso exclusivamente porque pregava o Evangelho. Muito bem. Precisamos lembrar isso. Agora, esse primeiro versículo nos ensina, primeiramente a nós pastores, presbíteros, diáconos, liderança da igreja, que precisamos pregar o Evangelho da verdade. Doa a quem doer. Mesmo que isso nos cause problemas sociais, familiares, às vezes com a família que não é a nossa família. Às vezes a gente tem uma família, se converte, eu e minha mulher, a gente se converte, aí a minha família lá da minha mãe, meu pai, não sei quem, que cria o maior problema. Pois que crie. Que crie. Jesus disse isso. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Inimizade de pai contra filho, sogro contra sogra, irmão contra irmão. Ele disse isso. Irmãos, eu canso de dizer para vocês, essas pregações que a gente ouve nas igrejas, em quase 100% delas são falsas. Não ensinam o que a Bíblia diz. Ensinam o que o pastor quer que as pessoas escutem. E as pessoas enchem essas igrejas porque querem escutar essas mentiras. É assim que funciona o negócio. Sempre foi assim, desde Israel. Os falsos profetas de Israel, era a mesma coisa. Deus diz isso várias vezes para os apóstolos. Isaías, ele diz isso. Jeremias, ele diz isso. Em Amós, ele diz isso. Em Isaías, ele diz desse jeito. Povo falso, esse meu povo rebelde, que diz aos seus profetas, dizei-nos ilusões, pregai-nos mentiras, não preguem mais para nós sobre o Deus de Israel, dizei-nos palavras aprazíveis, palavras que nos dê prazer. Pois é, já existia lá, 700 anos antes de Cristo. Depois, 500 anos antes de Cristo, quase, Jeremias de novo. Coisa horrenda está acontecendo na terra. Palavras de Deus pelo profeta. Coisa horrenda está acontecendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes andam de mãos dadas com eles, ou seja, são falsos também. E é isso que o meu povo quer. E é isso que o meu povo quer. Deixa ele lá para fora, Vivi, senão ele não deixa a gente escutar aqui. Então,
Prestem atenção, meus filhos, sempre foi assim. Não há novidade sob o sol, como dizia Salomão. Não há novidade sob o sol, como ensinava Salomão. Quem é crente, quem não é crente, mesmo dizendo que é crente, mesmo estando na igreja. Ele não quer escutar a palavra de Deus, na verdade, ele quer escutar mentira. Porque o próprio fato dele dizer que é crente já é uma mentira. Então nós, pastores, líderes, inclusive líderes de casa, maridos, temos que viver a verdade e pregar essa verdade. Doa quem doer. Arrebente onde arrebentar. Temos que ensinar nossos filhos, eles gostem ou não de ser ensinados. Então, irmãos, mesmo que isso não dê ibope no caso de pastores e pregadores, mesmo que isso nos dê a certeza de que nunca teremos uma grande plateia, quem prega a palavra de Deus com verdade jamais terá uma grande plateia. Só se ele for famoso. Então, se ele for famoso, pelo fato de ele ser famoso, quando ele vem pregar em algum lugar, enche de gente. Né? Mande ele vir para cá ser pastor dessa igreja que encheu com a visita dele para ver se dentro de 6 meses, se ele pregar a palavra com verdade, dentro de 6 meses tem 30 pessoas. Numa igreja que tinha 3.000. Ele é famoso porque está fora. Se ele vier para cá para dentro, deixou de ser famoso. Passa a ser o nosso pastor daqui. Então, com pouco tempo, tem 30, 40 pessoas na igreja dele. Isso aí eu conheço, essa realidade. Paulo também. Homens que a gente compra livros nas livrarias. Aí quando você lê o livro do homem daquele, meu Deus do céu, doutor, pastor, reverendo, pastor não sei quem. Vai ver a igreja dele, tem 50 pessoas lá ele dando aula. Mas o livro dele circula o mundo inteiro. Aí quando ele vem aqui, como ele não é daqui, aí dá 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, um estádio cheio para ver o homem. Para ver o homem. Esse homem vem dizer o quê? Ele vem pregar a palavra que o pastor prega aqui, se for o pastor verdadeiro, prega todo domingo. Mas como ele é famoso, aí todo mundo vai vê-lo. Muito bem. Então, contrate ele para vir ser o pastor daqui. Dentro de pouco tempo esse povo vai todo embora. A não ser que ele invente uma novidade a cada domingo. Uma novidade a cada domingo. Aí a pessoa quer novidade, aí fica. Então, irmão, nós temos que ter certeza disso. Esse primeiro versículo nos ensina que nós precisamos ser crentes verdadeiros e fiéis, especialmente nós os líderes, segundo a vocação para a qual fomos chamados. O homem está falando aqui, sabe qual é essa vocação? Salvação. Nós fomos chamados para a salvação. Quando ele diz aqui, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, é a salvação. Se você foi chamado para a salvação, você tem que viver como um salvo. Você tem que viver como um filho de Deus. Você tem que viver como um membro da família de Deus. Aqui mais para trás, ele diz, no versículo 2:19, ele diz assim: assim, já não sois mais estrangeiros, já não sois mais peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Pois é. É isso que ele está falando para esses irmãos aqui de Éfeso. Vocês agora são da mesma família. Que família? Família de Deus. É essa a vocação a que nós fomos chamados. E no exercício dessa vocação, nós precisamos cultivar algumas virtudes que o apóstolo passa a enumerar aqui no versículo seguinte, do 2. Com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-os diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então vamos ver a primeira coisa que ele fala aqui. A humildade. Irmãos, um crente não pode ser arrogante. Um crente não pode ser orgulhoso. Um crente não pode ser grosso com os outros. Se uma pessoa for assim, ela não é crente. Ela nunca entendeu o que é a salvação, e se nunca entendeu é porque nunca recebeu. Porque aquele a quem Deus salva, ele dá a revelação do que é a salvação. A partir daí a pessoa vai diligentemente se esforçar pelo discipulado, para crescer no conhecimento do Senhor. Mas na hora que Deus salva uma pessoa, ela sabe que foi salva. Uma pessoa arrogante, estúpida, bruta, nariz empinado, orgulhosa, está em total desacordo com a vocação que Paulo está fazendo aqui, que é a salvação. Nós sabemos que tudo quanto possuímos
vem de Deus. Então eu sou arrogante de quê? Eu sou orgulhoso de quê? Pela graça de Deus, a começar pela vida, os dons, os talentos, a saúde, a inteligência, a beleza para quem é belo, a capacidade de produzir, de fazer as coisas, tudo vem de Deus. Eu sou orgulhoso de quê mesmo? Eu sou arrogante de quê mesmo? Se somos da família de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo está na mais absoluta condição. Miseráveis pecadores, salvos exclusivamente pela graça de Deus. Aí eu sou arrogante por quê mesmo? É por isso que Paulo chama a atenção dos coríntios, arrogantes coríntios, orgulhosos coríntios. E Paulo diz exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Quem vos faz sobressair? Ou seja, por que vocês estão achando que são alguma coisa? O que tu tens que não tenhas recebido? De Deus, claro. E se o recebeste, por que tu te vanglorias? Como se não tivesses recebido. Tudo que você tem, a começar pela vida, vem de Deus. Ah, mas eu consegui com o meu trabalho. Sim, mas quem lhe deu o trabalho? Deus. Quem lhe deu a capacidade de trabalhar? Deus. Quem lhe deu saúde? Deus. Quem lhe deu a condição de pensar, de raciocinar e prestar um bom trabalho? Deus. Então não tem jeito. Por que tu te vanglorias? Como se não tivesse recebido. 1 Coríntios 4:7. Percebe, irmãos? Se somos salvos pela mesma graça, se há um só Espírito, como vimos aqui, se há um só Senhor que nos salvou em Cristo Jesus, pela mesma graça, então eu me glorio de quê? Em que eu acho que sou melhor do que alguém? Se fazemos parte do mesmo corpo, membros da mesma família, a igreja, que é o corpo de Cristo, como a Bíblia diz, e corpo que é nutrido pelo mesmo Senhor, Jesus Cristo, nós vimos e há um só Senhor. Isso deve nos manter humildes, em comunhão com Deus e com os outros. Irmãos, aprendam isso aí. Quando nós não conseguimos ter comunhão com um irmão, ou com uma pessoa que é da igreja, ou parente, ou que da igreja, isso é a prova material de que está faltando comunhão com Deus. Não tem outra explicação. Se eu não consigo ter comunhão com o irmão, com a minha mulher, ou com o meu marido, ou com um filho dentro de casa, que está morando em casa ainda alguma coisa, está complicado. Está faltando comunhão com Deus, primeiramente. Muito bem, então a primeira virtude que devemos buscar e desenvolver, ela vem de Deus, mas nós desenvolvemos, é a humildade. A segunda, com toda a humildade e mansidão. Versículo 2. Essa virtude é uma consequência natural da primeira. Todo humilde é manso. Se ele for brabo é porque ele é arrogante, orgulhoso. Pessoa braba é automaticamente arrogante e orgulhosa. Não tem para onde correr não. Então se ele for humilde, ele será manso. A mansidão é a virtude que nos capacita a abrir mão dos nossos pretensos direitos e cultivar a unidade da família cristã. Eu até tenho direito, digamos assim, em determinada questão com o irmão. Mas o irmão não teve capacidade de entender isso. Eu tive. Como Paulo diz, vocês que são mais fortes, suportem os mais fracos. Então, se eu estou vendo que eu tenho razão, a minha mulher, se for o caso, não tem razão. Mas ela não tem capacidade para entender isso e eu sei. Ela não tem capacidade de entender, então eu me sacrifico por ela. É isso que é ser humilde, é isso que é ser manso. Ou então, dando a mão na cara da mulher, isso é uma loucura. Isso é uma loucura um negócio desse. Então, se eu já sei, na discussão que houve, ou que há, eu percebo que ela não tem condição de entender o que eu tenho, então eu me sacrifico por ela. Isso é humildade, mansidão, sacrifício pelo irmão. Paulo também ensina aos filipenses, considerai cada um superior a vocês mesmos. Não lute cada um pelo que é propriamente seu, veja o que é do outro.
Isso são ensinamentos para a igreja, irmão. E por que tem esse ensinamento para essa igreja? Porque lá tinha esse tipo de problema. É por isso como está ensinando. E como a palavra de Deus é eterna, serve para nós hoje, 2000 anos depois. Então, preste atenção. Eu já disse para vocês isso aqui algumas vezes. Não há na Bíblia um único versículo que nos ensine a exigir direito. Nenhum. Mas há centenas e centenas e centenas e centenas que nos ensinam que nós temos que cumprir nossos deveres. Há inúmeros que nos ensina a nos sacrificar, a sofrer o dano em favor do próximo que é mais fraco do que a gente e não entendeu o negócio. Olha, na Bíblia há um exemplo fantástico, eu acho, nesse caso. Abraão, pai da fé. Conta lá a história em Gênesis que Abraão ficou muito rico e Ló, que era uma bengala que Abraão andou com ele o tempo todo, levando ele para cima e para baixo, não tem serventia Ló, mas tem ensinamento através dele. Então Ló, os pastores de Ló, do rebanho de Ló e de Abraão começaram a se desentender porque o pasto, digamos assim, estava ficando pequeno para a quantidade de gado que eles tinham, os dois, Abraão e Ló. E os pastores começaram a desentender. Então Ló chegou com ele e disse, olha, pronto, Abraão, não tem problema não, vamos nos dividir. Vamos nos dividir. Seus pastores com seu rebanho vai para um lado e eu fico para o outro. Abraão, como era o patriarca, tinha todo o direito de dizer, eu fico com essa parte aqui, as Campinas do Jordão, claro que Campinas são muito melhores para a criação. Eu fico com essa parte aqui. Ló, você, que era sobrinho, inclusive era apadrinhado de Abraão, você vá lá para o outro lado. Não, Abraão disse, escolha qual é a terra que você quer. Olha o que é humildade, mansidão e entendimento de quem é Deus. Abraão sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Então, quando deu essa confusão, ele falou, Ló, escolha para onde é que você quer ir com o seu gado e com os seus vaqueiros, com os seus pastores. Ló, que não era besta nem nada, escolheu exatamente as melhores terras, as Campinas do Jordão. Quem tinha esse direito? Abraão. Ele abriu mão desse direito pelo sobrinho dele. E Abraão ficou com as outras terras lá, que não eram lá tão boas. Mas isso é humildade, isso é mansidão, isso é sofrer o dano em favor do próximo. Estava havendo uma confusão já entre os pastores, e obviamente essa confusão ia chegar neles. Pois é, irmãos. Uma pessoa que sabe que Deus está no controle da sua vida, uma pessoa que sabe quem é Deus, conhece os mandamentos de Deus. Há uma disputa entre marido, mulher, pai e filho, irmão e irmão na igreja, não sei o quê. Aquele que for mais forte no conhecimento da palavra, não é mais forte porque eu digo e está dito. Esse deve abrir mão em favor do outro que é mais fraco. O outro não entendeu. Então deixa eu me sacrificar por ele. Eu sofro o dano. É isso que é ser humilde e manso. Terceira virtude. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Longanimidade, essa palavra quer dizer ânimo longo. Aí vira uma palavra só fica longanimidade. O que é ânimo? As suas intenções, a sua vontade de fazer alguma coisa, aquilo que você está vendo. Então que isso seja longo. Nos remete à paciência. Longanimidade é paciência esticada. Se acalme, seja calmo. É isso que quer dizer aqui. Irmãos, todos nós sabemos que as coisas nem sempre acontecem como nós queremos que aconteçam. Claro que não. Só que nesse caso, nós precisamos lembrar que todos nós somos cheios de limitações. Somos pecadores. Nós precisamos lembrar que todos nós cometemos muitas falhas. E que na maioria das vezes são as mesmas falhas de todo mundo. Não há falha nova. Não há pecado novo. Então aquelas falhas que a gente se irrita com outra pessoa, nós as cometemos também. Não tenham dúvida disso. Ou nós somos de Marte. Ou nós não somos pecadores. Em que cultura nós vivemos? Na mesma, então nós cometemos o mesmo pecado. Pode ter certeza. Então nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos, exatamente por isso, ser longânimos com os outros.
Ou seja, precisamos ter ânimo longo, precisamos ter uma paciência esticada para lutar pela comunhão dos santos. Não vamos criar caso com tudo no mundo. Basta lembrar disso, eu também cometo essa falha. Precisamos lutar pela comunhão na igreja. Quantas vezes eu já vi aqui uma pessoa se aborrecer com outra, eu não tenho mais, não sei o quê, mas meu Deus do céu. Porque fulano disse isso, porque não sei o quê, mas quanta tolice. E o pior é que às vezes o que diz isso, fulano me fez isso, ele faz bem ali. 2 pedras de mármore dessa na frente, ele faz com o outro. Quer dizer, é interessante isso. E nós precisamos, se nós somos crentes, precisamos enxergar essas coisas. Precisamos ser humildes, precisamos ser mansos, precisamos ser longânimos, pacientes. Afinal, nós somos membros de uma família, e essa família é a família de ninguém menos que Deus, a sua igreja. Por isso, todos nós, de igual modo, precisamos da sua graça. Quando eu me aborreço com um irmão, porque ele cometeu um erro, ou com alguém em casa, porque ela cometeu um erro, peça graça, meu Deus, me dê graça, me conceda graça agora para a gente consertar isso na paz. Quinta virtude, aliás, a quarta virtude. A terceira, já vimos. Primeira, humildade. Segunda, mansidão. Terceira, longanimidade. Quarta, tolerância. Suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportando-vos tem 2 sentidos. Pode ser suportando, servindo de suporte para o irmão, e pode ser suportando, aguentando mesmo o irmão com as esquisitices que ele possa vir a ter. Nesse caso aqui é aguentar o irmão mesmo, é ter paciência com o irmão e, se possível, dadas as circunstâncias, serve de suporte. Dizer para o irmão, olha, a palavra nos diz assim, 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 assim. Pronto, aí você suportou o irmão no seu aborrecimento, na sua chatice, ou seja lá o que for, e deu suporte ao irmão, dizendo para ele o que é que a Bíblia ministrando para o irmão. Então, preste atenção, irmãos. É claro que é difícil tolerar uma pessoa chata. O negocinho difícil é tolerar uma pessoa chata. É claro que é difícil tolerar um arrogante. O negocinho difícil tolerar uma pessoa arrogante. É claro que é difícil tolerar um pretensioso, um presunçoso, que acha que é o que ele não é. As pessoas pensam que idiota é só uma pessoa alesada, digamos assim, abestalhada. Não. Esse que pensa que é alguma coisa que ele não é idiota do mesmo jeito. A palavra idiota tem esses 2 sentidos. O idiota retardado e o idiota que pensa que é o que ele não é. Então isso é um idiota também. Então, irmãos, é muito difícil. Mas precisamos lembrar que essa ordem de Paulo aqui é para uma igreja. Então isso existia lá nessa igreja. Era preciso que os irmãos desenvolvessem essas virtudes lá. Estava acontecendo isso lá. Paulo, na carta aos Coríntios, chega a falar de falsos irmãos. Ele chega a dizer para se afastar desses falsos irmãos. Ele diz isso aos Coríntios, diz aos Romanos, diz aos Tessalonicenses. Pessoas que estão na igreja dizendo que é irmão, você sabe que não é. Como Jesus diz, pelos frutos você está vendo que ele não é. Então Paulo diz, com esse nem sequer coma. Ou seja, nem sente com ele numa mesa. A gente tem que ter discernimento. Mas a família, os salvos que a gente sabe, nós temos que ter todas essas virtudes. Nós temos que ser tolerantes com os irmãos. E isso deve ser feito em amor, considerando a limitação de cada um. Não esqueçam. Você não é o bam, então você tem que ter condição de discernir que o outro não está tendo o mesmo conhecimento que você tem. Então tolere, se sacrifique por ele. Você não está vendo que ele não está lhe acompanhando no raciocínio ou no conhecimento da palavra? Tolere. Atenção, irmãos. Ser tolerante aqui não quer dizer ser condescendente com o pecado. Esse tem que ser confrontado à luz da palavra.
Se não der para fazer na hora porque a pessoa se exaltou, então quando ela se acalmar, olha, por favor, meu irmão ou minha irmã, ainda que seja esposa, eu conheci um pastor que chamava a mulher dele de minha irmã. Minha irmã, ele só chamava ela de minha irmã. Agora minha irmã em Cristo. Esse pastor era um santo. Ele pregou aqui uma vez, um velhinho. Pastor Davi Nunes. Ele pregou aqui uma vez. Um velhinho. Não sei quem estava aqui. Iremar, eu sei que lembra. Um velhinho. Então, irmãos, é preciso a gente entender isso. Nós precisamos ser tolerantes. Lembrando que esse tolerante não quer dizer ser tolerante com o pecado dessa pessoa. Tem que ensinar ela. Tem que ser tolerante na hora por causa da paz. Mas tem que ensinar. E isso é função do irmão que tem capacidade para ensinar e que tem mais conhecimento. Seja ele marido, esposa, irmão, filho, pai, o que tiver mais conhecimento do Senhor, a ponto de saber a hora de ser tolerante em determinada situação, assim que aquela situação permitir, chegue junto para mostrar por que você foi tolerante e o que é que tem que ser feito. A quinta e última virtude é a unidade que promove a paz. 3 até o 6. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí ele explica por que isso tem que acontecer. Há somente um corpo e um só Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por todos e está em todos. Querem mais motivo para viver em unidade ou está pouco? Olha, irmãos, na verdade, essa última virtude sintetiza todas as outras. Engloba todas as outras. Agora prestem atenção. Se cada uma dessas virtudes aqui que nós vimos é muito difícil de ser cultivada isoladamente, quanto mais todas elas de uma só vez, como é essa quinta e última virtude. Mas essa quinta e última virtude, ela sintetiza por quê? Porque essas outras estão no pressuposto que essas outras já estão sendo cultivadas, já é do conhecimento da gente. Muito bem. Então, foi Jesus quem disse, sem mim nada podeis fazer. Desde o início que eu estou dizendo, graça de Deus, foi a graça que nos salvou, é a graça que nos conduz. Precisamos viver debaixo da graça de Deus. E arrogante, orgulhoso, soberbo, pretensioso, não tem a graça de Deus. Mas não tem mesmo, e é Deus mesmo que diz isso. Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes, aos orgulhosos. Está escrito na Bíblia isso. Então esses não contam com Deus. Eles estão vivendo pelo seu jeito, como o cão gosta, como o diabo gosta, dizendo que é crente. Então preste atenção, irmãos. Sem mim nada podeis fazer. Isso era Jesus dizendo aos seus discípulos. Vocês vão pregar o evangelho, vocês vão fazer isso, vão fazer isso. Agora, se lembrem disso. Sem mim você não pode fazer nada, não. Vocês vão fazer, mas no meu poder. O poder é meu. Pois assim é a nossa vida também. Nós só conseguiremos executar, nós só conseguiremos viver de acordo com a vocação para a qual fomos chamados, qual seja, de filhos de Deus, membros da família de Deus. Nós só conseguiremos viver desse jeito, como membros dessa família, se contarmos com a sua maravilhosa graça, a mesma graça que nos escolheu, nos salvou e agora nos sustenta em santidade de vida. Se não houver isso, não tem a menor possibilidade de a gente conseguir. Observe que é Jesus quem diz isso. Sem mim nada podeis fazer. Então, quando eu vejo um casamento desfeito, e agora é moda nas igrejas, até pastores, é cheio de pastores aqui na cidade, descasados e casados de novo com outras mulheres. Isso é a prova cabal de que o casamento dele não tinha nada a ver com Deus, esse casamento que terminou.
E o segundo também não. Esse aqui não tem mesmo. Então, se houve separação, não foi Deus que juntou. Ora, se Deus casou, quem é que vai descasar? Se foi Deus que juntou, quem é que vai desjuntar? Então, se houver separação, é a prova cabal. Não foi Deus que juntou. Foi a sua arrogância, foi a sua pretensão, foi o seu achismo, foi você mesmo. Totalmente fora da orientação de Deus, como Abraão. É por isso que dissolve casamentos. E agora é moda, como eu disse, cheio de pastores na cidade aqui, descasado e casado de novo. Alguns com 3 mulheres já, terceira. E um dia eu falei com um, ele dizendo, estou na terceira mulher já, e se Deus me der outra, quer dizer, o cara já está de olho na quarta. O cara já está de olho na quarta. Ele disse assim, e se Deus me der outra, eu sei que vai ser melhor do que essa. Quer dizer, já não está boa essa, ele já está orando para Deus dar uma quarta melhor do que essa. Foi. E pastor, meu Deus, isso é pastor de quê, meu Jesus? De quem? Então um homem desse é pastor, não há a menor possibilidade de ter um crente dentro da igreja dele. Nenhum. Por quê? Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Estão ouvindo a voz desse camarada? Estão, pois não são ovelhas de Jesus. Porque a voz desse cara não é a voz de Jesus. Seguramente. Um pastor constituído pelo Espírito Santo não faz isso. Não vive assim como ele está vivendo. Seguramente. Isso quem garante é a palavra de Deus. Então, irmãos, olha só. O Senhor Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. Nesse mundo cada vez mais pervertido, todos nós sabemos como é difícil viver como crente. Mas é muito difícil. O mundo está cada vez mais pervertido. Sabemos como é difícil viver como um membro da família de Deus. A gente não consegue viver direito nem como membro da nossa família secular. Imagine como membro da família de Deus. Há muitas ocasiões em que negamos ao Senhor Jesus, como Pedro. A gente pensa que Pedro negou Jesus, depois a gente nega toda hora. A gente nega toda hora. Todos nós sabemos como é difícil ser humilde. Pois é, na hora que você não está sendo humilde, você negou Jesus. Por quê? Porque nós nos achamos os tais. Nós nos achamos os tais. Nós sempre estamos com a razão. É muito difícil a gente admitir que não está com a razão. Muito difícil. Todos nós sabemos como é difícil ser manso. Toda vez que a gente é brabo, arrogante, dono do pedaço, nós estamos negando a mansidão do Senhor Jesus. E nós fazemos isso simplesmente porque não queremos abrir mão dos nossos pretensos direitos. Eu tenho direito, não abro mão do meu direito. Isso aconteceu uma vez com um pastor nosso. Como eu já disse para vocês, o único pastor que eu vi aqui dentro de João Pessoa, desde que eu estou aqui em 90, o único, desde 90 até hoje, o único pastor que eu vi, conheço, que me aqui dentro, que prega a palavra de Deus com integridade. Eu não estou dizendo que não há mais outros. Eu estou dizendo que entre os que eu conheço e conheci aqui desde 90, esse foi o único. Pastor Laírton Lira Cruz Júnior. Pregava a palavra sem mais, sem menos, do jeito que ela é. Como eu digo para vocês aqui. Mais uma vez ele foi arrogante. Eu mesmo, conversando com ele, pastor, a gente não abro mão dos meus direitos. Complicou. Isso é arrogância. Complicou. E complicou mesmo a vida dele por causa dessa arrogância. Muito bem, irmãos, então, nós sabemos como é difícil ser humilde. Por quê? Porque sempre nós achamos que estamos com razão, nós somos bons. Nós somos bons, né? É difícil a gente ser manso. Por quê? Porque nós não vamos abrir mão dos nossos direitos. Eu mato e morro pelo meu direito. De preferência, mato. Todos nós sabemos como é difícil ser longânimo. Paciência. Paciência. Por quê?
Porque a tendência é ou impor a nossa vontade logo, ou desistir daquela relação. Deu um problema com o irmão na igreja, alguma coisa, então eu não quero mais nem conversar com esse irmão. Eu já passo pelo outro lado. Ele vem por aqui, eu vou pelo outro lado. Isso é um irmão dentro da igreja. Eu conheci caso, irmão dentro da igreja, e não é irmão convertido há 1 mês, 2 meses, não. É irmão com 50 anos de crente. Do presbítero vim trazendo a bandeja da Santa Ceia e ele se virar para o outro lado. Desse presbítero eu não recebo a Santa Ceia. Nós tivemos um irmão aqui na nossa igreja. Esse irmão já foi pastor durante 10 anos. Agora ele não era mais pastor. Mas disse para mim no meu gabinete lá, com relação a uma pessoa daqui da igreja também, eu prefiro ir para o inferno do que ir para o céu com esse irmão. Eu disse, irmão, não precisa você preferir não, você vai para o inferno mesmo. Desse jeito que você está dizendo aqui, você já está sacramentado. Nem precisa você preferir, isso aí já está certo. Saiu do gabinete, batendo a porta, foi-se embora. Então, meus filhos, prestem atenção. Nós sabemos ser como é difícil ser longânimo, por quê? Porque nós queremos logo impor nossa vontade, ou então, se não houver essa possibilidade, a gente se afasta daquele irmão. Ou seja, não há longanimidade, não há paciência, não há aquela tentativa de vamos resolver, não. Na primeira, ou eu imponho minha vontade ou eu me afasto dele. Não quero mais negócio com esse irmão. Não quero mais negócio com esse pastor, com quem quer que seja, com esse presbítero. Aqui na igreja houve outro irmão, diga, eu não aguento nem olhar para a cara daquela pessoa. E você acha que é crente, você participa da Santa Ceia com esse ânimo. E o que é pior, irmão? Quase sempre, essas falhas que nos fazem agir desta maneira, nós as cometemos. Nós não toleramos nos outros, mas quase sempre nós cometemos essas mesmas falhas. Nós sabemos quando é difícil suportar pessoas que não nos agradam. Pessoas que não nos agradam, sabe? Já diz pessoa chata, não dá certo, sabe? Pois bem, irmãos, é sobre isso que que Paulo está falando para essa igreja de Éfeso. Essas situações aqui aconteciam lá. É por isso que ele está falando isso aqui. Essas situações aconteciam lá. Há quase 2000 anos e continuam acontecendo aqui hoje e vão continuar acontecendo até Jesus voltar. Os salvos vão ouvir isso aqui, vão aprender pela graça de Deus e pela mesma graça vão botar isso em prática. Quem não conseguir assimilar esse ensinamento, botar esse ensinamento em prática, sem nenhuma dúvida não foi salvo. Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Esses que são parte do corpo de Cristo entendem que há um só corpo, há um só batismo, há um só Senhor, há um só Espírito, salvos pelo mesmo Jesus Cristo. E esse povo vive sob o Senhor porque Ele está sobre todos e por meio de todos e é de todos, para Ele a glória. Amém. Irmãos queridos, como nós precisamos da graça de Deus. Começa a salvação pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Pois é, a salvação já vem pela graça. Então, um salvo, ele é um miserável pecador que foi salvo pela graça de Deus. Pois essa graça que salvou, no momento que ele é salvo, ele sabe que foi salvo. Aí, a partir desse momento, ele nasceu de novo, ele vai buscar agora viver essa vida nova. Como é que ele vai viver essa vida nova? A partir do novo ensinamento. É isso que Paulo quer dizer, com as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu agora sou uma nova criatura. É isso que Paulo diz de novo em Romanos 12:2, que a gente tem que renovar a nossa mente. Ou seja, o que tinha para trás da minha conversão, eu vou dar um jeito de apagar. Como não tem tecla Del no cérebro, como é que eu vou apagar essas minhas lembranças para trás? Colocando informações novas. Colocando a palavra de Deus que eu passo a guardar no coração para não pecar contra Deus. Salmo 119, versículo 11. É assim. Aí eu vou aprender a ser humilde, eu vou aprender a ser manso, eu vou aprender a ser longânimo, eu vou aprender a viver em unidade. Por quê? Porque é Deus quem faz isso em mim. Se Deus não fizer isso em mim,
Ele não tem negócio comigo, nem eu tenho negócio com ele. Mesmo vivendo dentro de uma igreja, mesmo virando pastor, o que for. É Deus quem opera isso. A mesma graça que nos alcançou em Cristo, a mesma graça que nos incluiu na família de Deus, como o homem diz aqui, assim já não sois estrangeiros, nem peregrinos neste mundo, mas sois concidadão dos santos e sois da família de Deus. Isso é graça de Deus na vida da gente, irmãos queridos. Isso é graça de Deus. Só que uma vez incluídos nessa família de Deus, agora precisamos evidenciar essa vida que recebemos como salvos. E como é que se faz isso? Através da comunhão dos santos, como Jesus disse na sua oração. Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo. Nós temos que demonstrar essa comunhão dos santos na unidade do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Observe que nós não somos convocados a criar essa união. Nós somos convocados a desenvolvê-la. Só isso. Nós não temos que criar. Criar essa união é milagre de Deus. Salvação é milagre de Deus. Santificação é milagre de Deus. Mas nós temos que desenvolver. Nós somos convocados a preservar essa unidade que já existe. Deus já deu, quando Ele formou a sua igreja, quando Ele salvou os seus, já houve a unidade. Lá em Efésios, lá em Atos 2:42, está dito que Deus, 47, de 42 a 47, que Deus a cada dia acrescentava à igreja nova que estava fundando ali, os que iam sendo salvos. Quem acrescenta é Deus, não é pastor não. Agora, uma vez que Deus acrescenta, essa pessoa passa a entender. Ela agora é uma nova criatura. Ela agora faz parte de outra família, a família de Deus. Aí ela vai desenvolver tudo. Desenvolver, ela não vai criar. Ela não vai criar humildade, ela não vai criar tolerância, ela não vai criar nada. Ela vai desenvolver. E isso na graça de Deus, no poder do Espírito Santo. É isso que nós temos que fazer, queridos. Nós somos convocados a preservar a unidade da união, a unidade da família que já existe, foi Deus quem formou. A unidade que é o Espírito Santo consolida, fazendo com que pessoas das mais diferentes culturas consigam conviver, suportando-se mutuamente, suportando no sentido de tolerar e suportando no sentido de dar suporte a essa pessoa. Olha, o Colégio Apostólico de Jesus era uma beleza. Tinha pescadores, que eram até sócios. Pedro, André, João e Tiago eram sócios na pesca. Mas tinha um publicano, que era tido pelos próprios judeus como um ladrão, e era mesmo, porque ele cobrava juros extorsivos. E tinha Simão, o Zelote. Isso era uma espécie de seita dos judeus que não tolerava estrangeiros, não tolerava quem não fosse judeu. E esse judeu, Mateus, que era publicano, cobrador de impostos, esse é que eles não toleravam nem por um decreto, pois esses caras conviveram juntos 3 anos no Colégio Apostólico de Jesus. Conviveram juntos durante 3 anos. Então veja o poder de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Pois é, comigo vocês vão poder. Foi possível conviver 2 inimigos de morte no Colégio Apostólico de Jesus. Então é assim, nós temos que desenvolver, porque quem faz essa unidade é Cristo, no poder do Espírito Santo. Pessoas de culturas diferentes vão saber conviver. Classes sociais diferentes vão saber conviver com humildade, mansidão. Pessoas de raças diferentes vão saber conviver, nações diferentes. Por quê? Porque todos agora formam uma só família. Todos agora são irmãos. Essa família é a igreja, o corpo de Cristo. A igreja que Cristo veio resgatar na cruz do Calvário. A igreja que Cristo virá buscar no último dia. Uma vez eu vi 2 irmãos da igreja, discutindo por causa de dinheiro, por causa de negócio, sociedade. E o negócio estava ficando meio brabo, meio ruim.
Aí eu disse, irmãos, vocês são crentes, não são? Somos. Como é que vocês imaginam que vão viver no céu desse jeito? Se vocês não conseguem viver aqui, pode ter certeza que no céu vocês não vão viver, não. Não tem como viver nessa inimizade lá no céu. Sem chance. Então, irmãos, quem desenvolve essa unidade somos nós. Mas quem cria essa unidade é Deus, no poder do Espírito Santo, na nossa salvação, na formação da igreja. Quem acrescenta os salvos à igreja é Deus. Quando é o pastor que acrescenta, não são crentes. São religiosos dentro da igreja, mas não são crentes. Quando é o pastor que acrescenta pessoas à igreja, essas pessoas não são crentes. São só religiosos que foram convencidos por um pastor e fazem parte de uma igreja. Às vezes viram pastor também, viram presbítero, mas não são crentes. E o que é mais triste, provavelmente nunca serão. Os que entram na igreja desse jeito, provavelmente nunca serão convertidos. Por quê? Porque eles acham que são convertidos. Então, se eles acham que são convertidos, tem mais jeito. Precisamos da graça de Deus, irmãos. Precisamos da graça de Deus. Agora, como igreja de Cristo, como família de Deus, estamos falando sobre a família. É nossa responsabilidade preservar essa união. Como Paulo diz aqui, no vínculo da paz. E isso é possível, irmãos. Isso é possível. Embora a gente fale aqui há 10 anos, e entra aqui e sai aqui, mas isso é possível. Deus disse que é possível, então é possível. É possível. Como? No poder de Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Por que a gente não consegue ser uma família no vínculo da paz? Porque não tá, Jesus não está no negócio. Só por isso. Jesus não está no negócio. Ele está dizendo que é possível fazer. Mas ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então, se nós não estamos podendo fazer, é porque Jesus está fora do negócio. É possível, irmãos. É possível sermos uma família. É possível a gente cuidar uns dos outros. É possível se interessar pelos outros. Ver do que é que o irmão está precisando. Obviamente que a gente tem que ter discernimento para ver se não tem algum malandro querendo levar vantagem e ser sustentado pelos outros irmãos da igreja. A gente tem discernimento para isso. E é o pau que tem dentro das igrejas, é isso. Então nós temos que ter discernimento para entender isso. Eu já botei malandro daqui dessa igreja para fora. Vá-se embora daqui. Só queria ser sustentado pela igreja. Ah, é fora daqui. Secretaria do Bem-Estar Social é outra, é lá no governo. O cara não queria trabalhar. Era sadio, bonzinho de saúde, não queria trabalhar. Queria ser sustentado pela igreja. É brincadeira. Pai de família. Então, irmãos, é possível viver nessa unidade, no vínculo da paz, porque a palavra de Deus garante que é possível. Nós só precisamos nos esforçar no sentido de viver em comunhão com os outros, uns com os outros. Precisamos entender isso. E para viver essa comunhão, nós precisamos, sem nenhuma dúvida, ser humildes, desenvolver humildade. Nós precisamos ser mansos, desenvolver a mansidão. Tudo isso é dom do Espírito. Nós precisamos ser longânimos, desenvolver a paciência, a longanimidade com os irmãos. Nós precisamos ser tolerantes, menos com o pecado. E nós precisamos desenvolver essa unidade. Não podemos criar a unidade. Temos que desenvolver a unidade. Quem cria é Deus. É a família dele. Então ele vai nos ajudar, irmãos. Nós precisamos fazer isso. Temos que estar sempre esforçados. Afinal, somos uma família, como cantamos. Um só corpo, como cantamos. Nutridos por um só espírito, como cantamos. Temos a mesma esperança, como nós cantamos. Em um só Senhor, como nós cantamos, o Senhor Jesus Cristo. Consumador de uma só fé, a mesma fé que é confirmada em um só batismo. No amor de um só Deus. O Deus Pai, que haja em nós, por meio de nós, para louvor da sua glória.
É por isso que nós rogamos a Deus que derrame da sua graça sobre nós, para que entendamos qual é a nossa vocação, se de fato fomos salvos. A nossa vocação é a vocação para a santidade, porque nós somos salvos para a santidade, para desenvolver essa unidade do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Foi para isso que nós fomos salvos. E enquanto isso, Deus acrescenta à sua igreja a cada dia os que vão sendo salvos. É assim que tem na Bíblia. Pela nossa união, pela nossa unidade. Quem prega é pregador, quem prega é pastor, quem prega é evangelista, quem prega é missionário. A nossa pregação é a nossa unidade, é a nossa união em amor. É essa que é a pregação da igreja. Que Deus nos conceda graça para entender essas coisas. E mais graça ainda, para que vivamos de acordo com essa vocação. A salvação para a qual nós fomos chamados, para louvor da glória de Deus. Amém.